Vem, Espírito Santo, vem, encha-nos, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem, encha-nos, vem, sela-nos, Senhor. Vem sobre nós e nossos filhos, sobre toda a gente, raça e nação. Vem, Senhor, e renova a face da terra. Vem, encha-nos, vem, sela-nos, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem, encha-nos, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem, encha-nos, vem, sela-nos, Senhor. Que sob a inspiração do Espírito Santo, nós possamos nos aprofundar no conhecimento de nós mesmos. Não é simplesmente conhecer sobre tudo, mas principalmente conhecer profundamente o básico de nós. Conhecer profundamente as realidades mais basilares do nosso corpo, da nossa mente, para que, munidos desse conhecimento, nós possamos nos entregar um pouco mais a Deus. No mundo onde nós somos tentados, provados, impulsionados, instigados a saber tudo sobre tudo, parar por um momento e olhar para o essencial, buscar o essencial, conhecer o essencial, para que de fato nós possamos nos olhar e nos reconhecer. A graça de Deus sobre nós é justamente essa de poder olhar para nós com misericórdia, com mansidão e com doçura. Olhar para nós com respeito. Você já experimentou se olhar com respeito? A gente se percebe, mas a gente não se respeita, porque a gente não se ouve. A gente não se ouve, a gente se sente, a gente se percebe, mas não se ouve. Falar dos temperamentos não é simplesmente, como eu tenho sempre dito, né? Não é simplesmente conhecer e agora estão explicados os meus problemas, agora estão explicados os meus arroubos, agora estão explicadas todas as minhas fragilidades, não. Agora eu sei por onde começar. Agora eu não estou mais a palpar delas na escuridão dos meus atos. Agora eu comecei a conhecer basicamente o que me constitui gente, pessoa. Por isso clamar ao Espírito Santo, que venha nos encher, mas antes nos esvaziar da vaidade, do orgulho e da soberba. Na semana passada nós falávamos sobre o sanguíneo, esse ser, né? Essa pessoa animada, essa pessoa totalmente efusiva, mas tão pouco organizada, tão fantasiosa, tão desatenta, tão distraída, mas tão envolvente, que precisa aprender a exigir o que de fato ele pode oferecer. Fazer a experiência desse sanguíneo que se relaciona de maneira tão pusilânime, tão passageira. Fincar o coração, os pés e a alma na realidade do Evangelho, para descobrir que a Ele só basta agradar uma única pessoa. E agradando a esta única pessoa, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, então Ele se conhecerá. Então poderá oferecer a sua alegria. Então poderá oferecer a sua bondade. Esse princípio do ser, que é natural do sanguíneo.
para que pela bondade ele chegue à verdade, para que pela bondade ele chegue à justiça, à integridade, à unidade, à beleza. Passamos a experiência de clamar o Espírito Santo sobre as nossas fragilidades, pedindo que ele venha nos encher, principalmente do desejo de nos conhecermos, para nos entregarmos a ele. Já recapitulamos o sanguíneo e agora nós falaremos sobre o temperamento deste episódio, que é o melancólico. Quando me perdi no teu olhar, meu orgulho foi que me encontrou. Eu que acreditei que eu fosse uma canção de amor pra ti, no meu texto sem contexto, embriagado de pretexto, eu que pensei falar de nós, sequer escutava a tua voz. Senti o verbo emudeci, dentro de mim eu me perdi. Senti não vou, não sou, não sei, pois sei, insuficiente sou, inconsequentemente estou perdido num caminho que não me leva a ti. Insuficiente sou, delinquentemente estou cativo ao olhar que não seja o teu. Insuficiente sou, inevitavelmente estou perdido no amor que não diz quem és. Insuficiente sou, desesperadamente estou ansioso por te conhecer. Leva-me, leva-me. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, Ramon. Boa noite, Lucas. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. Seja muito bem-vindo a essa experiência de autoconhecimento através dos dons, através do que nós somos, através das realidades espirituais que Deus infundiu em nós. Como eu dizia anteriormente na oração, é justamente essa a intenção, que nós possamos nos tornar escavadores de nós mesmos, arqueólogos pessoais de uma vida pessoal, descobrir as bases sólidas de nossa existência, para então podermos entregar a Deus. Falar do temperamento melancólico voltado para o princípio eterno da beleza, o princípio do ser da beleza, o transcendental do ser da beleza, é sempre um desafio, né? Porque até então eu falava de temperamentos que não são os meus temperamentos, não fazem parte das predominâncias do meu temperamento. Falar então do melancólico, desse temperamento que tem uma ideia muito idealista das coisas, que tem uma ideia muito perfeita das coisas, o perfeccionismo, como eu dizia alguns episódios atrás, sobre a distinção entre essa perfeição do colérico e a perfeição do melancólico, quando o colérico gosta das partes, né? Ele realiza as partes aos poucos, ele quer realizar as coisas aos poucos, ele quer o feito ao perfeito. O melancólico não, o melancólico ele quer a comunhão das coisas, ele quer a harmonia das coisas. Né? Estou aqui, eu coloquei uma música minha, né? E fiquei louco, desesperado depois, com medo de não dar conta. Então é muito interessante você se colocar à disposição de uma forma verdadeira, né? Porque eu tenho percebido muitas vezes, como eu sou
aluno do curso de psicologia, eu percebo muitas vezes que há muitas pessoas interpretando um papel. Não que isso seja tão ruim assim, né? Nós sempre temos um papel a interpretar, né? Um papel para a sociedade. Nós interpretamos papéis, é natural. Então, quando eu chego em casa, quando o Ramon chega em casa, ele é o pai, né? É um papel, é uma persona de alguém que chega em casa, vai ter que se despir um pouco das obrigações do escritório, vai ter que ser esposo, vai ter que ser pai, vai ter que se despir, né, dessas realidades todas. Às vezes vai caminhar lote, né? Você vai se despindo dessas personalidades, justamente porque você não é uma coisa só, mas todas essas realidades dizem de você. O melancólico, ele passa por esse processo de uma maneira muito profunda, porque o melancólico, ele tem uma vida interior também profunda. Diferente do sanguíneo, que é uma pessoa aparentemente rasa, né? E aqui eu não falo de defeito. O sanguíneo não é uma pessoa profunda, o sanguíneo é uma pessoa que vive o momento presente. O melancólico é uma pessoa que vive de raízes profundas, de sentimentos profundos, de dores profundas. Então aquilo que o sanguíneo tem de expansivo e de momentâneo, o melancólico tem de profundidade. É uma pessoa profunda. Isso é tão bom quanto também é tão ruim. Por que tão ruim? Porque por ser idealista, né, ele vai se apaixonar, se encantar por tudo aquilo que ele considera nobre. E o que é nobre, olhando para o cristianismo, claro, né? Para o cristianismo, nós temos a nobreza e a justiça, nós temos a verdade, nós temos a paciência e tantas outras realidades, né? Então, o melancólico, ele vai olhar para essas realidades que ele considera nobre e ele vai viver um ideal, né? Um ideal profundo de alimentar aquilo. Não estou falando aqui de hipocrisia, estou falando de desejos, de vontade. É alguém que é apaixonado pela beleza. Ele olha para a verdade e ele vê uma beleza na verdade. Ele olha para a música, para a harmonia da música, ele até se encanta, às vezes, com belas vozes, vamos supor, eu posso falar em primeira pessoa, né? Você se encanta com belas vozes, porque a beleza é o primeiro ponto. Mas quando ele se aprofunda um pouco mais, vai percebendo que a beleza, ela não está nessa superficialidade, a beleza está no conjunto. Para o melancólico, a beleza está no conjunto. Embora ele cobre muito as partes perfeitas, para o melancólico, a beleza está no conjunto. Então, se ele vir uma pessoa que canta muito, tem uma voz maravilhosa, mas ele percebeu naquela pessoa um pouco, ele vai entender, entenda isso, né? O melancólico, ele tem esse poder de sentir, porque ele sente muito, né? E ele guarda muito, ele é muito analítico, então ele vai sentir, assim, poxa, tá tão raso, né? As pessoas ainda não entendem o que ele está dizendo, né? Tá ali, nossa, a voz é maravilhosa, eu estava assistindo The Voice ontem, né, eu ouvindo, falei, nossa, né? A voz é bonita, mas falta alguma coisa. Então o melancólico, ele tem isso. E por que ele tem isso? Porque ele está constantemente buscando internamente essa experiência. Então, o melancólico, ele é propenso a ser piedoso, a ser atencioso, a ser compassivo, dado à solidão. E aqui eu dizia sobre a questão do perigo dessa profundidade, porque o melancólico, entre os temperamentos, é o que tem a capacidade de criar um mundo só dele. Então ele entra nessa caverna dele, né? Ele entra nessa caverna, podemos trazer o mito da caverna, não sei se você conhece o mito da caverna. Ele entra nessa caverna, na caverna de Platão, da República, quando Platão apresenta aqueles homens que estavam presos naquela caverna, e entre a entrada da caverna e a rua havia uma fogueira, e todas as pessoas que passavam ali na rua e a sua sombra era transferida ali para a caverna, aqueles homens assistiam aquelas sombras, né? Até que, em dado momento, alguém se desacorrenta e ele vai ter a experiência com a luz. Primeiro ele vai ver a luz ali no lago, depois ele vai ter a experiência da luz na lua, até olhar diretamente para o sol, como quem quer conhecer a verdade. O melancólico é uma pessoa profunda a este ponto, de saber a riqueza das coisas e de buscá-la. Mas, muitas vezes, ele vai buscar segundo os seus parâmetros. E aqui entra o perigo do melancólico, né? Desse mundo particular, desse mundo perfeccionista, desse mundo egoísta também muitas vezes, onde ele começa a ser o analista, o analisador, a pessoa analítica. Então ele é aquele que menos vai falar no grupo,
muitas e muitas vezes, ele vai ser o que menos vai falar no grupo, mas ele vai ser a pessoa que sabe tudo sobre quase todas as pessoas. Ele vai observar todas as pessoas naquele círculo, naquela reunião, fala de reunião porque nós estamos constantemente em reunião, né? Então ele vai olhar para aquele círculo e ele vai saber, através das reações das pessoas, as expressões, o que cada pessoa sente. Ele tem essa capacidade, ele tem essa profundidade e justamente por ter isso, muitas vezes, falando de propensões, né? Ele tem a tendência a se achar melhor do que os outros. É interessante observar, por exemplo, eu tenho o máximo de melancólico possível, né, dentro da minha alma, né, das fontes, das bases minerais, mas tudo que eu tenho hoje foi aprendido, porque naturalmente eu estou aqui porque é um trabalho, né, eu estou aqui apresentando esse programa porque é um trabalho, porque eu entendo como parte da minha missão, como eu entendo como parte de um projeto, então eu fui me modelando, eu fui aprendendo. Isso não quer dizer que eu me tornei um sanguíneo, né? Muitas vezes, agora eu só sou quase um sanguíneo, não. Você não pode mudar de temperamento, você não muda de temperamento, o temperamento é seu. O que você pode é ser uma pessoa ajustada, nem vou falar equilibrada, uma pessoa ajustada que vai conseguir usar algumas qualidades, né, claro, das suas virtudes que você possui, para trabalhar. Então isso é uma questão de disciplina. Como eu digo sempre, o temperamento não é a personalidade. O temperamento é essa base mineral que nós possuímos, ali natural de cada um de nós, e a personalidade vai ser criada pelo caráter, né? O caráter e pelas virtudes. Então a junção do temperamento, caráter e virtudes vão nos dar uma personalidade ímpar, né? Então, voltando para o melancólico aqui, ele tem muito talento para ser uma pessoa humanitária, né? Para ser uma pessoa muito humana, porque ele é consistente, porque ele é fiel e perseverante, porque ele é organizado, diligente. E aqui, mais uma vez, olhando para a perfeição, se vocês quiserem olhar um pouquinho, um grande risco que o melancólico tende, é justamente você olhar o programa Te Orienta, se não me engano, o segundo episódio, né, que fala sobre o orgulho. O melancólico, ele está todinho naquele do perfeccionismo, porque ele quer realizar as coisas de maneira perfeita, e quando ele não realiza, ele fica triste. Agora mesmo fiquei triste porque a música não saiu como eu pensava na minha cabeça, né? Então você conta com as realidades, existem as realidades externas, existem pessoas, existem realidades, e você idealiza uma realidade. E aí quando as coisas não acontecem como você pensou de verdade, como você fica triste, né? Mesmo que você tenha alcançado o que você deveria alcançar, você fica triste. Então ele precisa tomar cuidado com isso. Porque ele tende a se fechar cada vez mais, né? Ele tende a ser crítico demais, ele tende a ser cético demais. O melancólico tem dificuldade de crer, inclusive nessa definição de 4 temperamentos. Ele acha que é muito raso, ele acha, não é só isso, né? O ser humano é mais que isso. Então ele tem dificuldade, porque ele é cético. Porque ele, por ser profundo, por entender que tudo pode ser mesclado, claro, depois com o tempo você vai aprendendo e vai entendendo que tudo começa numa base pequena, né? Mas entender isso, ele tem essa dificuldade e ele julga. Por que ele julga? Por ele considerar que as coisas não estão à sua altura. Um melancólico não é uma pessoa de grandes arroubos, de grandes, né, impactos, digamos, no relacionamento. Ele não é uma pessoa que vai brigar, ele não é uma pessoa que vai gritar como faz o colérico, ele não é uma pessoa que vai esbravejar como o sanguíneo, embora o sanguíneo esqueça depois, mas ele guarda muitas coisas. Então quando o melancólico brigar, quando você briga com o melancólico, pode ter certeza que ele vai trazer tudo o que ele está sentindo, o que ele está trazendo de anos a fio. Isso é o povo fala que é do signo de câncer, não é do signo, é do temperamento, é da base mineral da pessoa, né? Por quê? Porque ele guarda tudo aquilo, porque ele ressente tudo aquilo. Lembra que eu falava que o melancólico tem uma vida interior muito profunda? Ele tem uma vida interior muito profunda. Muitas coisas acontecem na sua cabeça que não são evidenciadas, que não são, né, elucidadas, que não são transformadas em palavras, né? Essa canção que eu compus mesmo, né, eu compus essa canção e tenho a honra de ter composto essa canção, e é maravilhoso quando eu componho, de onde veio isso, né? Porque são coisas que estão guardadas ali, que vai juntando. Então já entendeu que os melancólicos, a grande maioria dos melancólicos são artistas, são escritores, são poetas, justamente por nutrirem essa vida profunda. Mas quando estão machucados, são cruéis. Quando estão machucados, são tiranos, né? Ferem. E por que ferem? Porque tudo que ele vai dizer vai ter sentido. E não somente vai ter sentido, como vai ser duro, vai ser cruel. Então, num relacionamento familiar, na casa, seja o filho, seja a mãe, no casamento ou numa igreja, se você tem há muito tempo ali, se ele convive muito tempo com você, se alguém convive muito tempo com você
e ele trouxer coisas do passado, pode ter certeza que ele vai trazer coisas do passado, porque é uma pessoa que nutre a ferida, né? Tem tendência, mais uma vez, dizendo que ele tem tendência a nutrir a ferida, embora o melancólico seja uma pessoa de fraca reação. Ele é uma pessoa mais lenta, uma pessoa mais pesada. Naturalmente mais lenta, naturalmente mais pesada. Por quê? Porque ele primeiro, ele guarda para si. Não sei se você já teve essa sensação, esse pensamento, né? De que, às vezes, alguém discute, alguém fala alguma coisa com você que você não gostou, que você ficou ressentido, mas aí você não fala nada. Aí quando você chega em casa, você começa a pensar no que você poderia ter dito, né? E aí na sua cabeça começou a acontecer um novo discurso, um padrão de discurso na sua cabeça, com várias palavras pesadas, duras, né? Com argumentos irrefutáveis, mas na hora você não disse. E você não disse porque não tinha inteligência emocional e talvez nem necessidade também, claro, né? Mas não tinha inteligência emocional para naquele momento, porque o sanguíneo teria, né? O sanguíneo teria tranquilamente e o colérico também. O melancólico não, ele não tem essa inteligência emocional para a reação de maneira segura, tranquila, sem se encolerizar. Então, assim como o colérico, o melancólico ele se encoleriza também, ele fica vermelho de raiva, ele é uma pessoa muito cruel, como eu dizia, porque o elemento do melancólico é a terra. E a terra, né, é uma pessoa firme, uma pessoa pesada, né? Então imagina uma tempestade de areia, né, quanto incomoda. Um terremoto aí, né? Então, um melancólico ferido, machucado, melancólico sem Deus, aqui no caso o programa que nós estamos falando, o melancólico sem Deus vai ser uma pessoa amargurada, vai ser uma pessoa pessimista, vai ser uma pessoa de difícil convivência, vai ser uma pessoa que vai reclamar absolutamente de tudo, vai ser uma pessoa que vai ter uma queixa de tudo. E ele pode continuar tendo as suas queixas, reclamações, desde que sejam coisas construtivas, né? O problema é que quando ele está desajustado, ele não consegue trabalhar isso de maneira construtiva. Ele vai destruir, ele vai ferir, ele vai ofender, ele vai humilhar, né? Por quê? Porque ele tem essa crescente intensidade dentro de si. E dizendo, né, sobre o que nós falávamos, sobre essa reação fraca que ele tem, mas essa crescente intensidade, aí está o perigo, né? Aí está o perigo, porque o melancólico é alguém que vive de expectativas. Mas é uma pessoa totalmente fiel no relacionamento, é uma pessoa totalmente prudente no relacionamento, é uma pessoa que cria o relacionamento devagar, não é uma pessoa que vai chegar numa festa e vai se alegrar, né? Às vezes bate esse espírito melancólico em mim e eu vou pra festa, né? Eu fico emburrado, não é emburrado, mas eu fico no meu canto ali, porque eu não quero me envolver, né? Não é uma coisa, porque é mal educado, que não é nada pessoal. Naquele momento, você daria tudo para estar na sua casa. Naquele momento, você daria tudo. Muitas vezes, eu vou celebrar missa e eu daria tudo para estar na minha casa. Muitas vezes eu vou fazer show. Quantas vezes eu fui fazer show, tanto no Capital da Fé em qualquer outro lugar, né? E a primeira dificuldade que surge, o pensamento, podia estar na minha casa, né? Estaria evitando passar por isso, porque na minha casa eu estaria muito mais tranquilo. Então, olhar para o melancólico é olhar para alguém de vida interior muito intensa, muito profunda e também muito perigosa, porque ele vai analisar, e aí a parte boa também, ele vai analisar tudo, os prós e os contras. Ele vai até entrar no outro padrão aí de personalidade que nós temos, que é o traço do caráter, o masoquista, que ele vai analisar tudo. Então, você quer fazer um trabalho, você que é empresário, né? Você quer investir, empreender em alguma coisa. Se você tiver um melancólico ali, né, que entenda do assunto, pergunte para ele. Ele vai dizer para você todas as porcarias que aquele projeto pode dar, porque ele vai analisar tudo a partir do ponto negativo. Então ele vai dizer tudo, ele vai saber os prós e os contras, só que ele vai olhar mais os contras, porque ele é alguém que trabalha na questão do medo. O sanguíneo e o colérico trabalham na questão da ira, né? São pessoas expansivas, são pessoas extrovertidas, né? O sol o sol e o ar ali, né? O melancólico é a terra, e então ele vai olhar as coisas negativas, as coisas duras primeiro, ele vai olhar essa realidade toda e ele vai apresentar isso com muita clareza, mas ele não vai ser uma pessoa de execuções. Ele não é uma pessoa que naturalmente executa, ele não é uma pessoa que naturalmente vai para frente, porque ele vai sempre preferir o seu canto, como eu dizia para vocês, né? O fato de eu ser padre hoje, o fato de eu cantar hoje, é muito mais em função do ministério que eu reconheci, da vocação, do tanto que eu fui encontrado, do quanto que eu fui retirado de onde eu estava, do que necessariamente um desejo de aparecer, embora apareça, né? Embora a questão das minhas roupas, às vezes a minha forma de me relacionar, de pregar, de cantar, às vezes chama atenção, mas não é porque eu
queira aparecer, né? Eu daria tudo para não estar naquele ambiente. Agora, em rodas de amigos, círculos de amigos, pode ter certeza que ele estará com prazer, porque é algo que de fato ele gosta, né? Então, se há um processo que nós vamos trabalhar no melancólico de dificuldade, é justamente a questão da ausência da autoconfiança. O melancólico ele não é uma pessoa muito autoconfiante. Então, quando nós falamos da autoconfiança, sobre o melancólico ter tanto poder analítico, da crítica, da observação, como que não tem autoconfiança? Justamente porque ele tem esse poder, né? Ele olha para si, ele sabe quais são todos os seus defeitos, e ele vai olhar para todos os seus defeitos, e ele, como é baseado na questão do perfeccionismo, ele vai se esconder. Naturalmente, o melancólico se esconde, porque ele não quer que a pessoa descubra, né, o quão ruim ele é, o quão ruim ele se sente. Lembrando que eu estou falando dos ajustes, né? E aí nós vamos chegar na justa estima, que é sempre um processo de conhecimento de si mesmo, poder oferecer-se, né? Mas o melancólico desajustado, ele não tem autoconfiança justamente porque ele conhece as suas debilidades. Diferente do sanguíneo, por exemplo. O sanguíneo, ele vai reclamar sempre dos ciclos, né? Ah, mas eu tento sempre a mesma coisa. O sanguíneo, como eu dizia, é uma pessoa que vai deixar um grupo para poder seguir o outro, vai abandonar um projeto para seguir o outro de repente, e ele não vai perceber. Alguém vai ter que chegar nele e falar, você é muito inconstante, né? E ele vai ficar morrendo de raiva, porque ele não aceita. O melancólico não, ele tem consciência dos seus defeitos, mas ele não tem consciência do quanto ele pode oferecer, né? Ele acha que sempre os defeitos vão aparecer mais, porque ele analisa os defeitos das pessoas. Então, ele tem dificuldade com a autoconfiança, e por isso ele é uma pessoa que se paralisa, né? Pequenas coisas paralisam o melancólico. Pequenas coisas paralisam o melancólico. Mas é interessante, muitas e muitas vezes você ouve mães, você ouve pais, né, reclamando, ou esposas, ou maridos, né, reclamando de algum problema em casa, reclamam de coisas pequenas. Coisas pequenas. Mas quando algo grande acontece naquela casa, pode ter certeza, é o melancólico que vai sustentar. Então a mãe, ela vem falar de um filho, padre, meu filho não obedece, meu filho não sei o quê. Então ela vai se abalar por pequenas coisas. Como eu dizia, o melancólico ele prima pela harmonia das pequenas partes, né? O melancólico na casa, preparar uma mesa para o jantar, uma mãe melancólica, né? Ela vai ter a questão do jantar, não importa a simplicidade que seja o jantar, não importa o poder aquisitivo financeiro daquela família. A mãe, ela vai ser detalhista, na simples vai ser detalhista. E ela quer que as coisas aconteçam conforme ela estipulou que acontecesse. Eu lembro que quando eu era seminarista, eu cozinhava em algumas festas no seminário, né, e fazia as massas, molho vermelho, molho branco, que eu gosto de cozinhar bastante, e eu fazia as massas, e na minha cabeça todo mundo tinha que comer da forma que eu tinha estipulado, então eu preparava o jantar. Então quando eu via alguém pegar o molho vermelho, o molho branco e misturar, aquilo dentro de mim era uma úlcera, né, uma raiva imensa. Então é só para mostrar, né, são pequenas coisas que vão mostrando como é que o melancólico reage internamente. Porque ele idealiza, ele vai fazer a massa, molho vermelho, molho branco, e vai dizer assim, ó, cada hora você come um, né? Mas as pessoas são livres, né? E elas precisam ser livres. Assim como o melancólico também precisa ser livre, né? E ele vai ficar com raiva. Porque, como eu fiquei na época, né? Em 2005, ele vai ficar com raiva. Porque ele vai ver assim, poxa, né? Eu preparei com tanto zelo, tanto cuidado, e foram lá e fizeram essa bagunça toda. Isso é horrível, isso é terrível. Não, não é terrível, né? Você tem que ficar feliz porque você proporcionou àquelas pessoas o prazer, né, de comer bem, de estar naquela festa, aquela refeição. É isso, né? Dar liberdade para as pessoas. Outra coisa que o melancólico sofre muito nesse meio, posso me usar mais uma vez como exemplo, é com elogios, né? Elogios, principalmente elogios que não são muito fundados, né? Que a gente tem dificuldade em elogiar, né? Nós todos temos dificuldade em elogiar. Ou a gente elogia comparando, diminuindo um e aumentando o outro, que tem pavor disso, isso é geral. Né? Se você quiser me elogiar, pode me elogiar, mas não critique um irmão, não precisa criticar um irmão. Nós podemos ser bons juntos, nós podemos crescer juntos. Pode haver 2 cantores juntos no mesmo lugar, pode haver 2 tocadores bons no mesmo lugar, não tem problema, né? Para eu cantar bem, o Lucas não precisa cantar mal e vice-versa. Então as pessoas geralmente, ele canta melhor que fulano. Isso me irrita, de maneira profunda, me irrita. Né? E elogio também, né? Assim, uma vez eu terminei uma homilia na paróquia São Judas de manhã, e aquele dia eu acordei azedo, né? Que como melancólico me acorda azedo de manhã, mal-humorado, acordei azedo, falei, hoje só vou fazer a homilia 10 minutos e vou embora, né? Não quero nem aparecer. E chegou lá, terminei a homilia e o povo aplaudiu, né? E dentro de mim subiu, né? Aquela espuma da ira,
né, da raiva. Olha só, as pessoas estavam me elogiando, as pessoas estavam me aplaudindo e eu estava com raiva. Né? E dentro de mim dizia assim, nossa, você não consegue ser humilde, você não consegue ser simples. Né? Então, essa incapacidade quando está desajustado, né? Essa incapacidade de colher coisas boas. Às vezes o melancólico sofre muito disso, né? Então, por isso essa ausência de autoconfiança, e eu dizia que ele tem dificuldade, né, de continuar andando diante de pequenas coisas e paralisa de pequenas coisas, mas diante das grandes coisas ele sempre vai ser nutrido, ele sempre vai segurar na família. Então, aquela mãe que reclama constantemente, na hora da doença e enfermidade, ela que vai resolver tudo, ela que vai carregar tudo nas costas, porque ela tem poder nisso, né? O melancólico é aquele que gasta muito tempo planejando, planeja, e tem dificuldade, né, em integrar pessoas. Ele não integra pessoas, né? Isso não quer dizer que ele não seja entusiasta. O entusiasmo dele é outra parte, só que não é talento do melancólico reunir pessoas. Não é. Ele não reúne pessoas. Né? Lembrando que ninguém é só um temperamento, então você vai sempre ter 2 temperamentos, um terceiro ali, então você vai ter o predominante, então você pode usar virtudes de um e de outro para trabalhar, né? Mas falando de tendência, ele não transmite entusiasmo porque ele tende a ser egocêntrico. E aqui nós entramos nas dificuldades mais profundas do melancólico. Ele é egocêntrico. E o egocentrismo do melancólico, né, de muitas vezes dizer não a uma missão, que ele acha que é humildade, mas a verdade não é humildade, é orgulho. Porque ele vai desconsiderar, digamos, você foi chamado para um trabalho, a igreja toda disse, Ramon, você foi convidado para poder tocar não sei onde, num evento grande, e aí você diz não, porque você não se acha pronto. Poxa, a igreja toda disse que você está pronto, mas o seu pensamento é o único que importa, que vale. Então ele vai ser egocêntrico. E para ele acha que é humildade, eu não estou pronto. Não é humildade, é orgulho. Né? Então a dificuldade do melancólico em ouvir os outros, né? E também nutrir essa autopiedade, porque a vida do melancólico é míope, é uma vida míope, né, no desajuste, porque ele olha muito para si, ele tem dificuldade de cuidar de si. Então, até olhando para a questão da penitência, já levando para o final do programa, a penitência do melancólico não é deixar de comer. Eu vivi muito isso, né? Porque para mim penitência é comer todo dia. Eu fico sem comer tranquilos. Para mim, eu fico sem tomar café, fico sem almoçar, sem jantar, sem problema, nunca tive problema com isso, né? Mas sempre contei problema com a minha mãe, porque quando ficava doente sempre foi pior, né? Sempre contei problema nas comunidades de vida, porque eu não comia, simplesmente eu não quero comer, e não tem explicação. Eu estou com fome, né? Eu não quero comer. E então, o sacrifício do melancólico não é deixar de comer. Então, no tempo de penitência, o padre dizia assim, você vai comer, sua penitência é tomar café, almoçar e jantar. Era a penitência que o padre lhe dava. Por quê? Porque era a minha tendência, né? Então, de olhar cada caso com particularidade, justamente para saber como a pessoa reage. Por isso nós precisamos trabalhar os temperamentos, né? Então, o que é que o melancólico precisa? O primeiro passo, o mais difícil, é cautela, né? A cautela, porque ele precisa ter cautela no julgar a si mesmo e cautela para julgar os outros. E isso ele só vai conseguir quando ele consegue ter uma sensibilidade mais humilde. Não sei se eu posso colocar essa palavra, né? Sensibilidade já é uma qualidade interessante, né? Mas a sensibilidade do melancólico ela é menos viva que a do sanguíneo, mas ela é mais profunda. Então a sensibilidade melancólica é mais profunda que a do sanguíneo. Menos viva no sentido de ser menos efusiva, né? Então ele precisa trabalhar essa questão da confiança em Deus. Então você que é melancólico, você que tem a tendência à tristeza, você que tem a tendência, não é a depressão doença, né, mas também ela, você tem a tendência à tristeza, você precisa ter confiança em Deus, né, para alcançar um sereno otimismo. Um sereno otimismo. Naturalmente eu não sou otimista, eu brinco muito, assim, mas naturalmente a minha cabeça é uma catástrofe, né? Sempre é uma catástrofe, né? A minha cabeça é sempre uma tragédia. Se você for olhar os meus textos, meus poemas, eles sempre falam de tragédia, sempre falam de sombras, sempre falam de conflitos, né? Porque a cabeça do melancólico e artista e poeta vai ser assim, ele vai sempre olhar para o conflito, né? Olha Hamlet, né? Hamlet no processo todo ali, né? Como ele era difícil, como ele era complicado, como ele era denso, como ele era jocoso, como ele era sorumbático, né, macambúzia, todo um monte de sinônimo aí para poder falar o que é a tristeza do melancólico, o quanto ele é triste, o quanto ele precisa dos outros irmãos, o quanto ele precisa do colérico para dar uma chacoalhada nele, o quanto ele precisa do sanguíneo
para uma felicidade gratuita. O sanguíneo é alegre, né? O sanguíneo é o cachorro, né? O animal, pudessem falar um animal que o sanguíneo fosse, seria um cachorro, né? O sanguíneo é uma animação terrível. O colérico é o leão, o sanguíneo é um cachorro. Do melancólico eu não achei o bicho ainda, né? O bicho ali do melancólico. Mas o do fleumático é o gato, né? A diferença do fleumático, ela é terrível, e é justamente isso que vai irritar demais o melancólico. Então, o temperamento que é o inverso, o contrário do melancólico, é imediatamente o sanguíneo. E é o temperamento que vai irritar o melancólico profundamente. Porque o sanguíneo tem essa alegria que o melancólico acha, nossa, que alegria gratuita, né? Essa alegria do nada, essa alegria, você olha lá, que alegria é essa, né? Do nada para nada. Ele não consegue crer nessas alegrias. Por isso ele precisa ter essa confiança em Deus para conseguir esse sereno otimismo, para alcançar essa confiança em si e vencer a suscetibilidade, vencer a desconfiança, né? A penitência do melancólico é cuidar de si. Cuidar de si. Parece confortável demais, né? Parece cômodo demais quando outras pessoas têm que fazer penitência, ajoelhar em cima de milho. Não, brincadeira, tá? Ajoelhar em milho, em tampinha de garrafa, o melancólico tem que cuidar de si. Sim, o melancólico, ele não cuida de si. Se o melancólico, a tendência, né? Ele ficar doente, é capaz de ele morrer sozinho ali, você descobrir a doença depois que tá podre e o bicho está comendo, né? Ele tem essa tendência, é natural dele isso, né? Então ele precisa de bons amigos que o conheçam, né? E talvez você esteja nessa situação, tempo de pandemia aí, tentando ser forte, porque é uma pessoa que carrega muito peso, é uma pessoa que carrega muita coisa, muita carga, e no tempo da pandemia está carregando peso, né? E não tem a humildade de dizer, preciso de ajuda. O melancólico tem muita dificuldade de pedir ajuda nesse processo. Depois que ele se deixa conhecer, depois que ele conseguiu ser conquistado, depois que ele conquista a amizade, sem problemas. Mas essa consciência profunda, grave que o melancólico tem de si, pode levá-lo ao fechar-se, ao isolamento. E esse tempo que nós vivemos é um tempo propício para que o melancólico se feche, para que o melancólico se suicide, né, se mate, porque ele aguenta. E a palavra talvez seja justamente essa, eu aguento. Então entre um irmão sofrer e eu sofrer, eu aguento. Porque ele vai olhar o irmão, ele vai saber que o irmão é mais fraco. Ele vai saber. Ele vai saber qual irmão que tem mais dificuldade, ele vai saber tudo isso. E ele vai olhar, é em mim que eu aguento. Não podemos olhar aqui quem é o melancólico dos super-heróis, né? Dos santos, o melancólico é São Tomás de Aquino, né? Mas o herói melancólico, Batman, né? O Batman é o herói melancólico. É um herói melancólico, da escuridão, das trevas ali. É alguém que aguenta, alguém que está fazendo bem, mas não quer ser reconhecido como alguém que faça o bem. E quando descobre que há alguém que aparentemente faça o bem, mas pode fazer um mal profundo, ele vai lá com o seu senso de justiça para querer matar o outro. Não estou falando de matar, que é correto, estou dizendo dos sentimentos, né? Mas ele vai lá entrar em briga com o outro que também é bom, tão bom quanto ele. Mas porque ele tem esse senso profundo de justiça, ele não quer, ele vai lá. E também, numa das feitas onde ele se faz de vilão, não sendo vilão, e aí a pessoa, por que, pai? Mas ele não fez nada, porque ele aguenta. Então o melancólico é aquele que vai ter a força, né? A força para viver como vilão, para que muitos morram como herói. Ele vai ter essa força. E é preciso canalizar essa força, né? O apóstolo João também é melancólico. É preciso canalizar essa força. Por que João suportou? Porque João permaneceu aos pés da cruz? Porque João era melancólico. Ele disse, eu me decidi a ser amigo e eu serei amigo. Estarei aos pés da cruz. Então, o melancólico que tem essa confiança em Deus, que tem esse sereno otimismo, de saber que ele pode oferecer essa lealdade, essa fidelidade, ele consegue, né, recalibrar os seus sentimentos, ele consegue reajustar as suas emoções, ele consegue trazer leveza, todas as suas cores mais escuras e mais frias, para justamente agregar. E é o convite que eu faço a você, meu querido irmão melancólico, que tem um temperamento predominantemente melancólico, que você redescubra as belezas do seu coração, que descubra, né, com essa profundidade toda que você possui, com essa gravidade toda. Não estou falando somente de inteligência, de talento. Profundidade não quer dizer sobre saber escrever ou saber cantar. Tem vários outros talentos aí, né? Pessoas que suportam pesos, cargas, pessoas que resolvem problemas, pessoas que aguentam calado. Olha para Deus, né? Você não é o herói da vez, você não é o primeiro a responder. O perfeccionismo não pode dar a você a sensação de que você é quem ama mais. Você precisa ter a consciência de que você foi amado, tanto quanto os outros. E por ser amado, você precisa responder e corresponder.
Você precisa cuidar de si. Mesmo que depois você vá doar a sua vida e você vai morrer por isso, porque você morre por isso, mas que você não morra como suicida, que você morra como Marte, que você morra como alguém que oferece, não como alguém que perde, como alguém que não se ama, como alguém que tem aversão de si, mas como alguém que se ama exatamente do jeito que é, para poder oferecer o que de fato é profundo em você. Que de fato você se redescubra neste tempo. Já estamos quase chegando ao final da apresentação dos temperamentos, e algumas pessoas dizem: eu não consegui me reconhecer, eu vi os defeitos de todo mundo, mas eu não vi os meus. Se você tem os defeitos do temperamento, com certeza você tem as qualidades, porque onde brota o defeito, brota também o recurso. Onde brota a dor, também brota o recurso para lidar com essa dor. Então tenha coragem de se olhar. Tenha coragem de se olhar com honestidade, mais uma vez. Tenha coragem de se reconhecer insuficiente, mas oferecer o que você é insuficiente, porque é o suficiente para alcançar o coração das pessoas. Tenha coragem de perceber que, inconsequentemente, você vai se perder em tantos outros olhares, como essa canção diz. Mas existe um olhar que você precisa se perder e que você nunca mais vai se perder de verdade. Reconhecer-se insuficiente para colocar o que é suficiente nas mãos de Deus. Reconhecer-se insuficiente para perceber o quanto Deus tem para fazer na tua vida. Meu querido irmão, minha querida irmã, melancólico, melancólica, não é como o sentido pejorativo da palavra, mas principalmente como um sentido profundo da palavra. A sua melancolia pode te levar à santidade, pode te dar a salvação, desde que você tenha coragem de se oferecer exatamente como você se encontra, não como você idealizou. Que o Senhor te encontre, que o Senhor te resgate, que o Senhor te faça olhar com misericórdia para você mesmo. Insuficiente sou, inconsequentemente estou, perdido num caminho que não me leva a ti. Insuficiente sou, delinquentemente estou, cativo num olhar que não seja o teu. Insuficiente sou, inevitavelmente estou, rendido ao amor que não diz quem és. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.